Meus irmãos, tempos atrás o pastor Renê, que é representante da Junta de Missões Mundiais em Minas Gerais e é também diretor executivo da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Mineira, me pediu uma data para vir aqui falar aos irmãos sobre missões mundiais. Naquela ocasião, estávamos, pastor Renê, com impossibilidade de receber os irmãos no templo. Então, remarcamos para essa data, quando estamos falando de missões estaduais, os irmãos têm visto a cada culto, mas entendendo, meus irmãos, que apenas do ponto de vista estratégico é que fazemos essa divisão, missões regionais, mundiais, nacionais e estaduais. No fim das contas, tudo se resume à lembrança à igreja do seu compromisso de pregar o evangelho a toda criatura. Então, o pastor Renê foi convidado para pregar também. Ele veio falar em nome da Junta de Missões Mundiais, mas eu o convidei para compartilhar conosco também a palavra, cuja ênfase será missionária. Pastor Renê, bem-vindo. Hoje à noite ele irá à 5ª Igreja Batista em Divinópolis, depois ele seguirá para retornar aos braços da irmã Margarene, lá em Belo Horizonte. Orem pela vida do pastor Renê, sua esposa, a irmã Margarene, para que Deus sustente esse casal no seu trabalho diário. Obrigado, pastor Tarcísio. Bom dia, meus irmãos. É um prazer estar aqui nesta manhã e falar do que Deus tem feito e continuará fazendo na medida e na proporção em que nós fizermos a nossa parte. Esse negócio de máscara realmente é um negócio muito chato, né? Mas tem que usar, né? Os médicos mandam usar e com razão. Eu já tomei a vacina 2 vezes, 3 com a da gripe, mas isso quer dizer muita coisa não. Tem gente que tomou 2 vezes e morreram, né? Essa semana mesmo tivemos um exemplo. Então não é bom brincar com esse vírus. Mas como eu estou a mais de 2 metros de qualquer pessoa, eu vou tirar, colocar no bolso e depois vou usá-la novamente, né? Lá em Belo Horizonte tem uma multa de R$100 para quem for pego sem máscara. Então tem que estar todo mundo mascarado, né? Mas então, é sempre importante falar o que Deus tem feito usando o seu povo. Fale, onde quer que for. Este é o tema de missões estaduais. Você já parou para pensar na maravilha que é a gente ter sido alcançado pela graça salvadora de Jesus? Alguém um dia falou com alguém, que falou com alguém, que falou com você, né? Alguém saiu da América, especialmente veio ao Brasil, pregou o evangelho, e com isso, hoje nós temos o privilégio da salvação. Então, é muito importante entender a importância da obra missionária. Enquanto estamos aqui, há mais 776 igrejas em Minas Gerais, com as 2 que foram organizadas semana passada e essa semana atrasada, semana passada, 777 igrejas, 420 congregações, 1.115 pastores, cerca de 100 mil crentes, espalhados por 523 cidades de Minas Gerais. Que bom saber que nós somos parte deste povo. Lá em Brejo do Amparo é um pouco pelo lado do fim do mundo. Depois de Januário é 15 quilômetros, eu estive lá há pouco tempo pregando. Januário já está 180 quilômetros depois de Montes Claros, né? Lá está o pastor Pedro pregando essa hora, possivelmente, falando do amor de Jesus. E nós somos parte desse povo, estando aqui no oeste mineiro, longe do norte de Minas, né? Se nós pensarmos no Brasil, são 8.900 igrejas, 5.900 congregações, cerca de 2.200.000 crentes, 13.900 pastores, espalhados por esta pátria querida, tão carente da salvação e tão carente do evangelho, mas com muita gente já conhecendo este evangelho. Se pensarmos no mundo, somos cerca de 100 milhões de batistas, em 100 mil igrejas,
em 132 países do mundo. Que bom, nós somos parte deste povo. Lá na China já é domingo à noite, no Japão também, na Europa é mais ou menos 3 horas da tarde, dependendo do país que você estiver, mas na América ainda é 6 horas da manhã, dependendo do estado que você estiver, mas em todos esses lugares há um povo adorando a Deus, falando de Deus, servindo a este Deus maravilhoso, e nós estamos participando disso. Fale onde quer que for. Este é o desafio de missões estaduais. Minas Gerais, eu disse números bonitos aqui, mas ainda está longe de ser um estado evangelizado. Temos 333 cidades, se fosse o Suliel, eu diria 333, né? 333 cidades de Minas Gerais, onde não há sequer um ponto de pregação dos batistas mineiros. Isso é preocupante, muito preocupante. Felizmente não há nenhum município em Minas Gerais sem a presença evangélica, menos mal. Mas nós precisamos alcançar esses 333 municípios, alguns deles com mais de 15, 20 mil habitantes, né? Claro que há municípios com 1.000 habitantes, 1.200, 1.500, mas mais de 50 deles são municípios com mais de 10 mil habitantes. Daí a importância do fale onde quer que for. Daí a importância da campanha de missões estaduais. O alvo esse ano é R$1,5 milhão. E eu fico pensando que R$1,5 milhão tinha que ser um alvo facilmente alcançado. Conforme eu disse, são cerca de 100 mil batistas em Minas Gerais. Se cada um der R$20, chegaremos a 2 milhões. E convenhamos, R$20 significa menos de R$2 por mês. 12 vezes 12, 24. Ou 0,0 alguma coisa por dia. Então, na verdade, o que falta em nós é a disposição de fazer de missões a obra importante. Porque há muita gente que dá mais do que R$20, é claro que tem. Mas tem muitos que não dão nada. Essa é a razão de não termos alcançado ainda R$1,5 milhão. Esperamos que este ano, quem sabe, podemos alcançar. Então, é importante a obra de missões estaduais. Mas no início do ano, ou há poucos meses, no início do ano, não tanto, que aqui é missões regionais, no início do ano, depois mundiais, né? Houve um momento que vocês ficaram sabendo da divisa Viva o Poder de Transformar. Isso te lembra alguma coisa? Então vocês levantaram a oferta e mandaram. Eu quero falar agora um pouco sobre o que está sendo feito com aquele dinheiro que a igreja mandou para missões mundiais. O ano passado, transforme o mundo com a alegria de Jesus, era este o tema, né? Este ano é Viva o Poder de Transformar. E o poder de transformar é única e exclusivamente do Evangelho de Jesus. Este é o tema nosso este ano. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1 a 5, mesmo assentado como se encontra a maioria. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos 1 a 5. Diz o seguinte: Naamã, comandante do exército, rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo a menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estiveste diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai Santo, fala agora aos nossos corações, que a mensagem parta do teu coração para os nossos corações, em nome de Jesus, amém. O povo de Israel era um povo que, até hoje não gosta de perder. Quem gosta de perder, né? Mas o povo de Israel, durante a história, guerreou muito, ganhou muitas guerras, mas de vez em quando Deus mandava uma derrota. De vez em quando Deus queria ensinar alguma coisa ao povo de Israel, e então mandava uma derrota, senão não acontecia.
Senão era uma potência o Estado de Israel, o povo de Israel. Mas no texto que lemos, eles acabavam de ser derrotados. Eu faço ideia o que estava ardendo no coração daquele povo de Israel por perder uma guerra logo para a Síria, que estava ali vizinha, ali perto. E o texto nos diz que Deus deu a vitória à Síria usando Naamã. Naamã era um general competente, estrategista, amigo do rei, e estava voltando com a vitória sobre Israel. Isso era um motivo de muita festa, de muita alegria. Ganhamos de Israel, né? Era algo extraordinário. Mas diz o texto que ele estava leproso. Estamos falando de lepra há 40 séculos passados. Naquele tempo o indivíduo leproso era colocado isolado até morrer. Já que não tem cura, vamos deixá-lo lá para não contaminar mais gente. Esse seria o destino de Naamã. Mas o texto nos diz que havia na casa de Naamã uma menina. Não fala a idade, não fala o nome, mas uma menina que nós sabemos conhecia o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Possivelmente os pais tinham morrido na guerra. Talvez fosse órfã, estava ali talvez até como escrava. Mas ela nunca se esqueceu do Deus que ela aprendera a adorar. Então ela fala com a sua patroa: olha, se o meu Senhor for lá em Samaria, comparecer ante o homem de Deus, está lá, que é Eliseu, ele vai ser curado. Que menina extraordinária, que fé daquela menina, que coragem daquela menina. Ela arriscou a vida dela, poderia perder o emprego, né? Mas ela sabia do Deus a que falava. Tanto é que ela não falou: olha, tem um moço de Deus lá em Israel, lá em Samaria, quem sabe o meu Senhor poderia ir lá, pode ser que ele seja curado. Não, ela falou isso não. Ela falou: se ele for lá, ele vai ser curado. E você conhece a história, ele foi e foi curado. Ele não queria nem ir, mas foi convencido pelos seus assessores a ir. Ele não queria entrar no Rio Jordão, mas entrou. E na 7ª vez ele olhou, estava limpa a sua lepra. Os séculos se passaram. E a Síria está numa guerra civil há cerca de 12 anos. Que coisa terrível. Já morreram na Síria mais de 500 mil pessoas naquela guerra civil. Cerca de 2,5 milhões de habitantes daquele país, que tem 18 milhões de habitantes, fugiram, saíram. Alguns morreram no mar. Entre morrer no mar ou morrer lá em Damasco há pouca diferença. E muitos morreram afogados pelo caminho. E muitos chegaram até no Brasil. Mas naquele país tem um pastor com 71 anos de idade. E a esposa dele com 68. Aquele casal cuida de 129 crianças, cujos pais morreram na guerra, cujos pais foram tirados, a vida foi tirada por causa daquela guerra terrível que um ditador há 12 anos impõe àquele país. Mas aquele casal está lá fazendo isto porque a primeira igreja de Divinópolis mandou a sua oferta de missões mundiais. Aquele casal é missionário de missões mundiais. Está falando aquelas crianças que têm alimento, têm cuidado e ouvem falar de Jesus, porque alguém está contribuindo para sustentar aquele casal. Damasco, Amã, Beirute e Jericó são as 4 cidades mais antigas do mundo. Na Jordânia, que está ali perto, Jordânia, Síria, Líbano e Israel estão pertinho ali. Na Jordânia há um acampamento de refugiados com cerca de 100 mil pessoas, que vivem debaixo de lonas. Durante o dia um calor terrível, à noite muito frio. E mais lá tem uma missionária de missões mundiais falando do poder transformador do Evangelho. Eu estive na Jordânia há uns 6 ou 7 anos, não fui lá no acampamento, porque eles não permitem que vá lá, a missionária para trabalhar lá tem que ter permissão da ONU, etc. Mas naquele país, onde nós temos missionários, onde há perseguição aos cristãos, mas naquele país tem gente falando do amor de Jesus e falando do poder de transformar do Evangelho.
No Líbano tem um outro acampamento com 110 mil pessoas, tudo de Barcelona. Lá também tem gente falando do amor de Jesus. Mas Missões Mundiais hoje está presente em 81 países do mundo. Que maravilha! 81 países do mundo com 2.044 missionários. É um número que alegra. Mas quando eu lembro que são 193 os países que formam a ONU, eu lembro que faltam 112 para nós chegarmos lá. E precisamos chegar, e podemos chegar. Na verdade, o brasileiro, ele é bem aceito, é bem visto, onde quer que chega, especialmente no caso do futebol. Então, precisamos avançar antes que seja tarde demais. Eu não vou dizer, não vou lembrar dos 81 países do mundo. Mas vou lembrar, por exemplo, da China. A China é um país comunista, é um país que persegue os cristãos, é um país onde é perigoso ser crente. Aqui você pode cantar: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Eu sei que eu canto muito mal, não vou cantar mais não. Mas lá eles cantam assim, ó: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Claro que em mandarim, baixinho. Sabe por quê? Ninguém sabe quem está na casa ao lado. E arriscando. É impressionante como que a China progrediu economicamente nos últimos 30 anos, cresceu na faixa de 10% ao ano, mas continua perseguindo os cristãos. Há 4 países maiores do que o Brasil no mundo. Um deles é a China, o outro é o Canadá, o outro é os Estados Unidos, o outro é a Rússia. Então, enquanto o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a China tem 9,5 milhões de quilômetros quadrados. Mas enquanto o Brasil tem 212 milhões de habitantes, a China tem 1,4 bilhão de habitantes. Naquele país que tem progredido muito, continua regredindo as liberdades. A perseguição é ferrenha. Mas apesar disso, na China há muita gente com sede do Evangelho. Milhares de pessoas naquele país têm dentro de si um vazio do tamanho de Deus. As estatísticas nos dizem que, em média, 20 mil pessoas aceitam a Jesus todos os dias na China. Algo extraordinário. Segundo o Dr. Google, que sabe quase tudo, Divinópolis tem 240.408 habitantes, estatística de 2020. Isso quer dizer que a cada 12 dias se converte uma Divinópolis na China. Com toda a perseguição, com todo o perigo, aquelas pessoas entendem que Buda, Confúcio, Maomé não resolve o problema de ninguém, mas Jesus resolve. E milhares têm aceitado Jesus como Salvador, apesar da perseguição. Não tem muito tempo, eu estava lendo, quando o governo mandou meter o trator num templo lá, destruiu o templo, e depois encontraram lá um pastor e a esposa dele estavam de joelho orando ali, e morreram debaixo dos escombros. E essa semana eu estava lendo mais perseguição, prisão de um pastor e por aí afora. Mas naquele país, tem gente falando em nome desta igreja, em nome da PIB de Divinópolis, para viver o poder de transformar. Nós estamos presentes na Colômbia. A Colômbia está aqui perto de nós, mas na cidade de Medellín, com seus 3,5 milhões de habitantes, mais ou menos, tem muita gente viciada, muita gente dominada pelas drogas, mas lá no centro de Medellín está a Fundação Pare, sustentada pela Junta de Missões Mundiais. Lá estão nossos missionários proclamando as boas novas de salvação. Lá no centro, na Rua do Pecado, a rua chama Rua do Pecado, ali tem gente que é viciada em droga, que está se prostituindo, travesti, etc. Não tem muito tempo, um travesti chegou lá na fundação: eu preciso me internar hoje. Aí o responsável falou: escuta, você pode pagar? Não, não tenho dinheiro para pagar. Mas eu preciso me internar hoje, porque se eu voltar lá de onde eu vim, eu vou morrer. Era jovem. E ele falou: mas escuta, onde é que eu vou te colocar? Aqui é o quarto dos homens. Lá em cima é o quarto das mulheres. Se você é travesti, onde é que eu vou te colocar?
Se for preciso, eu fico aqui na escada. Não tem problema. E aquele responsável falou, tudo bem, você vai ficar. Ele ficou, venceu as drogas, se converteu, está se preparando para ser pastor. No centro de Medellín. A nossa missionária ali, a Carmen Lúcia, contava uma história triste. Numa das favelas da cidade, morava um casal e uma criança de 5 anos. E por alguma razão, isso não acontece em lugar nenhum, só na França, uma bala perdida, atingiu a mãe daquela criança. O pai estava em casa. Aquela criança viu a mãe morrer com a bala perdida, caminhou para casa, chegando em casa, o pai daquela criança falou, olha, eu não te quero aqui dentro de casa mais. Você foi culpado da sua mãe morrer. Pode sumir da minha frente. E aquela criança foi viver nas imediações da Fundação Pare. E a missionária da Fundação Pare foi conversar com aquela criança. Aquela criança era arredia a conversa, mas com jeito foram conversando com ela, levando ela para se alimentar lá na fundação, etc. Hoje, aquela criança, que já não é criança mais, aceitou Jesus como Salvador, está sendo cuidado com o dinheiro que você deu para missões mundiais. Alguns anos passados, havia um cubano que tinha saído de Cuba, ido para a Colômbia, para poder se tornar um traficante, ganhar dinheiro com cocaína, etc. E ele um dia chegou lá na fundação, um trapo humano, ouviu o evangelho, foi cuidado, aceitou Jesus como Salvador e queria voltar para Cuba, onde seu pai é pastor. Então ele precisava providenciar os documentos, perdeu tudo. A fundação providenciou para ir lá no consulado, em Bogotá. Não tinha dinheiro para nada, mas a fundação providenciou isso. E aí chegou lá, eu quero arrumar meus documentos para voltar para Cuba. O embaixador falou assim, você está ficando doido? Está todo mundo querendo sair de Cuba, você quer ir para lá? Eu quero ir para lá. Porque meu pai é pastor lá e eu tenho que ir lá ajudar meu pai para falar do amor de Jesus. E providenciaram todos os documentos. Ele hoje está em Cuba plantando igrejas, naquele país que é um paraíso, segundo o PT. Paraíso, para eles não querem ir para lá não, É paraíso para Fidel Castro e seus asseclas. Fidel Castro já se foi, mas tem os seus... Esses dias estava lá um pessoal tentando um pouco de liberdade, O pessoal fala que lá é uma maravilha, e é isso que o PT queria para o Brasil. Se você é petista, me desculpe, mas essa é a verdade, Eu tenho que respeitar o seu ponto de vista, e vou respeitar sempre, mas também eu tenho que dizer a verdade. Lá em Cuba, hoje, nós temos algumas dezenas de igrejas, e os batistas brasileiros ajudaram muito. Hoje não mais, não precisa, eles conseguem andar sozinhos. Mas eu tenho que mencionar também o Vietnã. Na década de 70, muitos de vocês não tinham nascido ainda, eu via sempre a notícia sobre a guerra do Vietnã, terrível. Os Estados Unidos, com todo o seu poderio, sendo vencido pelo pessoal do Vietnã do Norte. Pequeno, sem armas, etc. O certo é que a guerra foi vencida pelos comunistas e hoje o Vietnã forma um país com cerca de 100 milhões de habitantes. Continua sem liberdade agora, mais do que nunca, mas lá nós temos missionários plantando igrejas. O pastor Vanderlei Marins esteve lá alguns anos passados e um pastor procurou e falou, vocês precisam mandar mais missionários para cá. Eu estou com 70 anos e pastorei 40 igrejas, e eu vou morrer daqui a pouco. Preciso mandar mais missionários para cá. E tinha um missionário, há vários povos no interior do Vietnã, e tinha um missionário americano que estava lá há 20 anos, tentando alcançar um povo, um dos povos. Ele desistiu, voltou para sua terra, e havia um missionário brasileiro lá, um técnico de futebol, que estava evangelizando através do futebol. Ele falou, vou tentar ir lá nesse povo. E um dia ele estava caminhando, fazendo a sua corrida, ele é técnico de futebol, e ele cansou e sentou no meio-fio.
para descansar um pouco. Não demorou muito, um outro jovem sentou ao lado dele, também para descansar, e eles começaram a conversar. E aquele irmão falou de Jesus para aquele jovem aceitou Jesus ali mesmo, e falou: olha, eu sou do povo tal. Ah, então você vai providenciar um meio de eu ir lá falar. Providenciou encher um campo de futebol, e aquele técnico de futebol, porque se falar que é missionário não entra no Vietnã e em vários outros países, ele pregou, e dezenas de pessoas daquele povo que durante 20 anos o missionário tinha tentado falar de Jesus, não conseguia, mas naquele dia dezenas de pessoas aceitaram Jesus lá naquele campo de futebol por um técnico de futebol sustentado pelos batistas brasileiros. Mas nós estamos presentes também na Índia. A Índia é um país com uma população muito grande, mas a área territorial não é tão grande, né? É menos da metade da área do Brasil, são 3.250.000 quilômetros quadrados, mas tem 1.400 bilhões de habitantes, tem 300 milhões de deuses e deusas. Lá naquele país, onde cerca de 300 milhões vivem muito bem, porque a Índia tem crescido na média de 8% ao ano nos últimos 10 ou 15 anos, mas é mais na mão de menos. A concentração de riqueza da Índia consegue ser pior que a do Brasil, que é terrível. Naquele país, cerca de 1 bilhão de pessoas passam fome. E lá na Índia é comum os pais mandarem as suas filhas de 10, 12, 14 anos se prostituírem, vender o corpo para trazer alguma coisa para casa para não morrer de fome. E lá hoje tem o Lar da Paz. O Lar da Paz foi sustentado, foi feito pelos batistas brasileiros. É uma gota d'água no oceano. 46 meninas estão ali e a mais velha não tem 18 anos ainda. Estão sendo cuidadas, tiradas da prostituição, estão conhecendo Jesus, e elas são profundamente gratas por esse fato. Naquele Lar da Paz, as meninas estão conhecendo Jesus. A Polícia Federal da Índia reconhece que há pelo menos 1.200.000 meninas nas mãos dos traficantes humanos. Aquele país, com tantos deuses, ainda não resolveu o seu problema espiritual. Você vai achar na Índia majestosos templos dedicados ao deus rato, a deusa lagartixa, a deusa vaca e etc. São 300 milhões de deuses e deusas. Mas lá tem gente falando em nome dessa igreja, do poder de transformar, que é o Evangelho. Um dos nossos missionários autóctones pegou sua bicicleta e foi numa aldeia para falar de Jesus. Chegando lá, bateram nele, quebraram a bicicleta dele, e ele então cuidou das feridas, arrumou a bicicleta, voltou para casa. No outro final de semana ele falou: preciso voltar lá, porque se eu morrer eu sei para onde eu vou, e se eles morrerem eles não sabem para onde vão. Eu preciso ir lá falar de Jesus. E foi. Chegando lá, bateram muito nele, quebraram a bicicleta todinha, não deu para consertar, e ele teve que ficar 7 dias no hospital. Você sustenta esse missionário lá no interior da Índia. E ele depois saiu do hospital e falou: eu preciso voltar lá. E se eu morrer eu sei para onde vou, mas eles não sabem para onde vão. Aí os irmãos da congregação fizeram uma vaquinha, compraram uma motocicleta, falaram: agora você vai de moto, porque pelo menos você pode correr, para não apanhar. E ele foi lá falar de Jesus. Não tem muito tempo, um dos nossos missionários autóctones estava pregando num culto. De repente começou um tumulto, e uns arruaceiros chegaram para atrapalhar a pregação do Evangelho. A polícia chegou, prendeu o nosso pregador, e ele foi lá para a delegacia. Os irmãos saíram e foram para a porta da delegacia ficar de joelho orando. O pastor João Marcos mandou o pedido para o mundo inteiro para orar, porque em condição normal ele ficaria preso pelo menos até o dia seguinte. E ele já tinha apanhado, estava naquela delegacia, quando foi 10 horas da noite, algo quase impossível de acontecer na Índia.
Se não soltou até às 6 horas da tarde, não vai soltar mais. Era 10 horas da noite, ele foi solto, porque o povo estava orando lá na portaria, lá na porta daquela delegacia. A Índia precisa muito ouvir falar deste Deus que transforma, esse Deus, o verdadeiro Deus. Mas eu quero concluir a minha palavra falando do Irã. O Irã é um país muito rico, tem muito petróleo. São cerca de 80 milhões de habitantes. E é um dos países mais fechados do mundo. A Coreia do Norte é muito fechada também politicamente e religiosamente. O Irã é fechado especialmente religiosamente. 12% dos muçulmanos do mundo seguem a orientação do Irã, são os xiitas, com muito dinheiro do petróleo para divulgar, etc. É um dos países mais fechados do mundo ao evangelho. Mas também é um país onde o evangelho tem crescido assustadoramente. É um dos lugares onde o evangelho mais cresce no mundo atualmente. Já há cerca de 2 milhões de cristãos lá no Irã. Já mandamos para aquele país 214 mil novos testamentos. Eles são feitos na Inglaterra e enviados para o Irã. As pessoas se convertem no Irã e vêm para a Turquia para se batizar. A Turquia é um país com 99,2% de muçulmanos, mas tem um pouco mais de liberdade. A cidade de Istambul tem 2.600 mesquitas. Entre 11h30 e meio-dia, é difícil conversar em Istambul, mesmo pertinho assim, por causa das mesquitas chamando para a oração. O muçulmano ora 5 vezes por dia. Ora Maomé, mais ora. Eu estive na Turquia há alguns anos passados, e entre 11h30 e meio-dia, ter o nosso grupo para conversar era difícil, por causa das mesquitas chamando o povo para a oração. Mas lá na Turquia, tem mais ou menos uns 6 anos, num só dia, foram 130 batismos de ex-muçulmanos. Estava o pastor Alexandre, o pastor João Marcos, o pastor Vanderlei Marins, o pastor pastor Elias, da igreja de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Estavam ali, num só dia, 130 ex-muçulmanos. E aquelas pessoas sonham voltar para o Irã, levando na sua bagagem um Novo Testamento. Eles sabem que vão ser presos na fronteira só por causa do Novo Testamento. Mas o discurso é o seguinte: não tem problema. Lá na cadeia, eu tendo a Bíblia, eu vou lê-la, vou aprender mais. Além disso, vou pregar e todo mundo tem que me ouvir, que está todo mundo preso comigo. Não tem como fugir. E o evangelho tem crescido lá através dessa responsabilidade individual. Lá não tem igreja, templo, não pode. Mas nas casas, eu vi há pouco tempo um vídeo de uma menina de 12 anos copiando o evangelho de João, à mão, para que mais pessoas possam ler e aprender. Eu estava lendo também de um homem andando pelas ruas de Teherã, com crise de abstinência, e queria comprar uma pedra de crack, não tinha dinheiro, assaltou uma senhora, abriu a bolsa daquela senhora, só tinha lá um Novo Testamento. Ele jogou fora, porque com o Novo Testamento ele não ia comprar uma pedra de crack. Mas ele continuava precisando da pedrinha de crack. E então, assaltou uma outra senhora. Quando abriu a bolsa, um outro Novo Testamento. Ele ficou meio assustado com isso, falou: vou ver o que tem nesse livrinho. E sentou num canto e foi ler. E aceitou Jesus como Salvador. Porque ele sabia, ele agora não precisava mais da pedra de crack, ele agora tinha a palavra de Deus. Uma irmã nossa presa lá no Irã, estava apanhando. E o carcereiro falou com ela: a senhora vai acabar morrendo de tanto apanhar. Enquanto a senhora não negar a sua fé, a senhora vai apanhar. Aquela mulher enfiou a mão na sua bolsa, tirou o Novo Testamento e falou assim: olha, pelo que está escrito aqui, eu não posso negar a minha fé. Pode bater à vontade. O máximo que você vai fazer é matar o corpo. A alma já está salva por Cristo Jesus.
aquele carcereiro ficou assustado com a coragem daquela mulher. Pegou o Novo Testamento dela e sentou num canto e foi ler. E voltou e falou com ela: agora eu entendo por que você não pode negar a sua fé. Eu também quero este Jesus. Vamos apanhar nós dois, não tem problema. E o que eles mais querem agora é matar os dois, naturalmente. Eles estão sendo protegidos lá pela nossa missão dentro do Irã para poder falar de Jesus, do que Deus fez na vida deles. Inclina a sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, obrigado. Obrigado pela vida daqueles que estão pregando pelo mundo afora. Toma em tuas mãos, guarda aqueles que estão sendo alvo de perseguição. Ajuda-nos, Senhor, a sustentá-los ali. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer a você hoje 2 desafios. O primeiro deles, desafiar você a orar. Eu sei que você ora, mas orar objetivamente. Você não vai lembrar de 81 países, que eu nem falei 81 países. Mas você vai lembrar com facilidade da Colômbia, vai lembrar do Irã, vai lembrar da Índia, vai lembrar da China, naturalmente. Coloque na sua lista de oração. Durante 24 horas, nossos missionários estão correndo risco. Sim, conforme eu disse, lá no Japão já é de noite, na China também, e em outros lugares é madrugada e por aí afora. Coloque na sua lista de oração, pedindo pelos nossos missionários que estão espalhados pelo mundo. São 81 países. Mas quem sabe, além de orar, você pode contribuir. De repente você pode. Com pelo menos R$1 por dia. R$1 por dia significa R$30 por mês. Com um pouco mais de R$30, a gente manda um Novo Testamento para o Irã. Aquela sede deles, aquela menina copiando o Evangelho de João à mão. É importante que chegue lá um Novo Testamento impresso para poder alcançar mais gente. Quando você não era salvo por Cristo Jesus, você gastava muito mais do que R$1 por dia para servir a Satanás. Não tem dúvida disso. Mas agora você é nova criatura. Agora você não gasta mais com aquilo que você gastava. Quem sabe, além de orar, que é o mais importante, se você falar assim: pastor, eu vou dar R$500 por mês para mandar o Novo Testamento para o Irã, mas eu não tenho tempo de orar, não vou orar. Eu vou dizer: muito obrigado, fica com os R$500, porque a oração é muito mais importante. Mas quem sabe você pode fazer as duas coisas. Oremos mais uma vez, feche os seus olhos. Pai Santo, ajuda-nos a sustentar a Tua obra pelo mundo afora. Ajuda-nos a enxergar a carência do mundo. Em nome de Jesus, amém. Eu queria dar a você a oportunidade de contribuir ou orar. Eu queria que se Deus está falando ao seu coração para orar, ou orar e contribuir, eu queria que você preenchesse um folder desse. Preenchendo o folder, você vai receber informações sobre a obra missionária no mundo todo. E se você for contribuir também, eu insisto que a oração é mais importante, você vai receber na sua casa o boleto. E você vai numa lotérica, num caixa eletrônico, paga, e a sua oferta vai chegar lá em Teherã, ou vai chegar na China, ou vai chegar na Coreia, ou vai chegar na Colômbia. Se Deus está falando ao seu coração agora, para que você assuma o compromisso de orar, ou de orar e contribuir, ou só orar, eu queria que você se colocasse de pé, que eu vou te entregar esse folder, para que você preencha. E desta maneira, ô irmão Roberto, você vai me ajudar aí, por favor. Se Deus está falando ao seu coração agora, fique em pé e preencha esse folder, para que você possa dizer: estou orando para que mais conversões aconteçam no Irã, na China, na Coreia, na Índia, no Senegal, na Guiné-Bissau, na Guiné-Conakry, na Guiné Equatorial, Moçambique, Angola. Não vou falar todos, eu não vou lembrar de todos, mas você vai estar orando e contribuindo para que nós não fiquemos nos 81 países, mas alcancemos mais 10, mais 20, mais 30. É impressionante, Deus já me deu o privilégio de andar por 31 países do mundo. É impressionante como o brasileiro é bem aceito, onde quer que chega. Quando você fala que é do Brasil,
O indivíduo cita lá o Pelé, o Zico, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno. Então, a aceitação é imediata. Então, nós podemos fazer muito mais. Precisamos alcançar mais países, porque, conforme eu disse, são 193 os países que formam a ONU. Só se forma a ONU, que na verdade são 212 países, alguns não são filiados à ONU, são pequeninos países, mas precisamos chegar nesses lugares todos. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, obrigado. Obrigado que há pessoas que confiam na oração. Obrigado que há pessoas também que vão contribuir. Obrigado, Senhor, porque desta maneira a tua obra vai alcançar mais lugares, através de oração e através de contribuição. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o que tu queres e não aquilo que queremos. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que ficar ali atrás depois para receber esses folders para eu levar. E é claro que também o pastor Tarcísio pode orientar. Quem não puder entregar hoje, por às vezes não tem o número do documento, etc., ou entrega para você, o promotor de missões da igreja, etc. Eu quero mais uma vez, pastor Tarcísio, agradecer